Ah, eu não falo português. Oi, gente. Eu vou tentar não usar dicionário, tá? Então, meu português vai mal. Todos, obrigada para muitos comentários para mim que disse: "Oh, você fala muito bem. Oh, seu português é muito bem. Obrigada por isso. Eu sou muito feliz." Mas não, meu português não é bom, porque quando eu falo no vídeo, eu tenho script para falar bem, né? Porque eu quero explicar bem para vocês. Então eu escrevi script e eu uso Google Translate. Então, quando eu tento falar sem script, meu português é horrível, terrível, horrível. Desculpe por isso, tá? Vamos lá. Primeiro, eu tenho que explicar sobre mim. O nome de meu canal é Ari-chan Nikki. Ari-chan Nikki. Significa diária de Ari-chan. Nikki significa diária em japonês. Então, Ari-chan é meu... Não é meu nome, mas nickname. It's nickname de mim. No Japão, quando você quer chamar algum bonitinho, bonitinha. Entendeu, pessoal? Você entendeu o que eu quero dizer? ちゃんをつけると可愛い名前になります。アリちゃんって家族とか友達に呼ばれることが多いので、アリちゃんっていう名前をつけました。So, me llamo Ari-chan. Call me Ari-chan, ok? Não é Nikki. Nikki não é meu nome, tá? Eu vou falar sobre como eu estudo português. Então, eu tenho... Pera. Então, eu tenho 3 livros. Eu tenho 4 mais 1. I lost it. So, eu tenho 3 agora. Primeiro, é muito difícil para comprar livros de português no Japão. Mas eu tenho 3. Primeiro é livro para palavras. Nyumonhen significa fácil, nível fácil. Por isso é muito, muito fácil. Por exemplo, feliz, alegre, triste, salgado, achar, ajudar, almoçar, andar. Mas às vezes tem palavras eu não sabe. So, eu uso esse.
Então, vamos para esse. Falando, vamos aprender. 口が覚えるブラジル、ポルトガル語。Esse é meu favorito. Tem muitas sentences. Tem muitas sentences no este livro. Por exemplo, tome este remédio 2 vezes ao dia. Tome este remédio 2 vezes ao dia. O Manto Fuji é a mais alta das montanhas do Japão. Então, eu sabe palavras, mas eu não posso mandar sentence. Então, it's very useful. Eu não falo português. Uma pergunta. Quando eu quero falar, eu quero dizer, it is too big. It is too little. It is too hard. It is too easy. Quando eu quero dizer este livro é muito, muito, muito fácil. Em japonês, dizemos 簡単すぎる. It is too easy. 簡単すぎる. Mas como se disse no português? Eu perguntei porque quando eu uso Google Translate, 簡単すぎる. Muito fácil. Muito fácil. Mas pra mim, muito fácil. Me sinto muito fácil. É very easy. すごく簡単. Muito fácil. Mas eu quero dizer muito, 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 muito fácil. It's too easy. Too easy. Quando eu que disse isso, como se disse? Por favor, deixem em comentário, tá? E próximo. 最近. Eu comprei 最近. Esse é rádio, né? No português, rádio. Lição de rádio. Tem nível fácil e nível intermédio. Lição 1 é muito fácil. Bom dia, tudo bem? E você, bem obrigado. É fácil, né? Mas eles já deveriam ter passado pela alfândega. Eu não entendi. E ここで動画は終わっております。この動画は私が勉強方法を皆さんにおすすめしたいわけではなくて、私が普段台本とかを用意してるからこそ、もしかしたらすごくペラペラに見えてたかもしれないと思って、本当は全然喋れないんです。全然まだまだなんです。で、それを分かってもらいたいというかそのために勉強方法を紹介するっていうトピックでちょっと一人でおしゃべりしてみました。なので全然参考にならなかったかもしれないんですけど、それはすいません。私は
基本的なポルトガル語の単語や文法はある程度は分かってて、完璧じゃないけどある程度は分かってるので、例文とかを勉強できるような参考書を使ってます。でももし今から日本語勉強するよっていう方がいたら、基礎の単語や文法を教えてくれるテキストを使うのがおすすめです。あとは私はドラマとか映画とかテレビ番組を見るのがいいと思います。アニメもすごく人気だし、アニメも単語を覚えるっていう意味ではいいと思うんですけど、多分人間が喋ってるのを見るのがいいと思います。口の動きが言語によって全然違うなっていうふうに思うので、それがおすすめです。今日は私のポルトガル語が辞書や台本がないと全然まだまだのレベルなんだよってことが言いたかったです。なのでちょっと途中落ち込んじゃっててすいません。もっと頑張ろうって思いました。でよくインスタのストーリーとかで疑問点とかをみんなに聞いて教えてもらってるので、よかったら見てください。Então, obrigada por assistir. Tchau, gente!